Boa tarde aos nossos queridos seguidores do momento. Saudações gerais aos nossos seguidores que oportunamente nos acompanharão pela gravação do IGTV. Meu querido amigo natalino, minha querida convidada já está presente. Estamos no mês especial do Dia Ontem Internacional da Mulher, mas nós estamos no mês da mulher. E nós, do projeto Unidos por Arthur Alvim, olá Ana, boa tarde. Nós do projeto Unidos por Arthur Alvim, um projeto idealizado e criado por Edina Vieira Bueno, há quase um ano, no início da pandemia. Neste mês, está dando uma ênfase às mulheres, não é verdade? E hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial para nós do projeto. Eu nem diria que ela é uma convidada, eu diria que ela é uma parceira do nosso projeto, porque ela participa tanto, nos incentivando, nos motivando, nos dando ideias, colaborando. Então, eu entendo que ela já passou do nível de convidada. Hoje ela, na verdade, pode ser considerada uma parceira. Eu estou falando da professora. O nome dela eu preciso até de cola para falar direitinho, né? Eu estou falando aqui da professora Ana Cristina Barbosa Dias de Carvalho, a nossa querida professora Ana. Olá, Cida. Cida é a nossa querida Relações Institucionais da ETEC, Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira, que nos prestigia nesta transmissão. Eu estou tentando aqui falar com a Ana, mas a Ana não aparece para eu chamá-la, então eu estou aqui aguardando. Eu vi que a Ana entrou, mas ela não apareceu para ser adicionada ainda. Então nós temos que aguardar a Ana Cristina entrar. Então nós aproveitamos esse momento, esse espaço, para dizer que hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos com uma empresária do bairro que atua no segmento de cosmética e beleza. E ela vai conversar um pouco com a gente a respeito do sonho que ela tinha e onde ela chegou, né? Ana, deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente a sua versão do Instagram não esteja atualizada, que é o que aconteceu com a Major ontem. E por isso ela não conseguia entrar. Enquanto nós conversamos aqui, você não quer atualizar a sua versão do Instagram? Para ver se eu te enxergo aqui na chamada? Ah, agora eu vou te visualizar. Já vi aqui que tem um visualizar Ana. Aqui eu acho que já vai dar certo. Conversamos aqui, você não quer atualizar a sua versão do. Ah, quem disse que ela não tinha um Instagram atualizado? Imagina se não, né? Eu poderia começar a live assim, falando aquela música que o Roberto cantava na Jovem Guarda. Ana, que saudade de você. Poderia começar assim essa live hoje, né? Porque faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Verdade. Na verdade, eu não sei mexer muito bem nessas coisas de live. Eu ainda estou em processo de aprendizagem. Ainda é muito novo assim para mim. Você já está mais adiantado, né? Que eu vejo você. Olha, só isso aqui, ó.
Só instantinho assim, ó. Porque você vê que você é meio que colocado na fogueira para fazer o negócio, então você aprende fazendo, né? Mas olha, falta muito, viu, Ana? Ainda me enrosco bastante ainda com as lives, viu? Eu tô convencendo a Edina todos os dias para ver se eu vou ter mais uma pessoa para fazer as lives, entendeu? Mas ainda ela não se colocou assim 100% à disposição para esse lado. Mas eu tô tentando, entendeu? Eu tô tentando, eu chego lá. Ana, olha, de verdade, é uma honra muito grande para a gente. É como eu estava dizendo, a gente não considera você dentro do projeto uma convidada, a gente considera você uma parceira dentro do projeto, pelas suas dicas, pelas suas orientações. Você está sempre ali tentando mostrar para a gente, de uma forma motivada, os caminhos que a gente pode trilhar. E a gente vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali. Você sabe que são 4 mãos, e agora, há cerca de 6 meses, nós nos tornamos 6 mãos com a Silvia, que acabou de entrar a Silvia aí, a chefe Silvia. A Silvia, que é a mulher da internet pra gente dentro do projeto, sabe? É ela que monta aquele post, ela que posta, ela que nos ajuda, porque ela tem o jeito, ela tem a habilidade da coisa, né? Então, nós três juntas somos muito poucas pessoas para tocar um projeto para uma coletividade toda. Mas é uma coisa que você sempre me ensinou também. Entre a gente não ter nada e a gente fazer um pouquinho, vamos fazer o pouquinho que nos cabe, tentando fazer mais um pouquinho, um dia de cada vez. Eu jamais vou me esquecer de um dia conturbado que você disse assim para mim: Alcina, não existe uma folha que caia do céu se não é pela permissão de Deus. Então, quando as coisas não dão certo, tenhamos um pouco de paciência, a gente reajusta a rota e começamos tudo de novo. E é essa sua dica que sempre eu estou me envolvendo com ela, sobretudo nessa pandemia. Então, muito obrigada, Ana, por essa parceria que você tem com a gente no projeto. E vamos falar na live, né? Queria começar assim, dizendo que quando a gente fala assim, a professora Ana, ela é engenheira mecânica, é mestre e doutora em engenharia de produção. As pessoas levam um susto assim, falando, nossa, meu Deus! E a gente esquece de falar o detalhe que ainda pela USP. Esse é o detalhe, ainda pela USP. Aí as pessoas ficam mais chocadas ainda, porque é uma mulher dentro de um segmento que normalmente é dominado pelos homens e que é mestre, que é doutora e que continua atuando e tem aí dentro desse seu conhecimento uma série de tentáculos de uma forma visionária de como essa sua formação pode ser aplicada na prática. Então, eu queria que você, Ana, ficasse à vontade para contar um pouco dessa sua trajetória. Como é que a menina Ana Cristina chegou ao título de mestra e doutora em engenharia de produção? Se foi fácil, se ela ficou dormindo, se Jesus bateu na porta dela e falou: filha, bate a porta que eu abro. Você bateu a porta, estou aqui te ajudando. Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, Ana. Por favor. Alcina, eu queria agradecer muito, né, pelo convite. É uma honra, né, participar do projeto. Inclusive, eu tenho comentado muito com o pessoal de Itaquera, que tem um grupo em Itaquera querendo trabalhar igual a vocês, e a gente já até comentou de vocês conversarem um pouco com esse grupo e a gente se ajudar, né, porque é na mesma região. Bom, às vezes nem eu, às vezes paro e me pergunto, será que é verdade mesmo, né? Eu não sinto esse peso todo, né? Eu fiz curso normal, né? A minha mãe falava que eu adorava dar aula e eu dava aula para as bonecas. Isso, esse bichinho do ensino, eu acho que já estava desde quando eu era pequena, né? E quando eu estava no 8º ano, que hoje eu não sei que ano que é,
Eu conheci um professor chamado Edson. Esse professor mudou minha vida. Não sei como foi isso, mas ele mudou minha vida. E eu me apaixonei pela matemática. Né? Eu fazia contas de geometria, é, 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 equações, assim, brincando. Para mim era tão óbvio que passou a ser uma realidade no dia a dia. Quando eu fui escolher para fazer o vestibular, eu fiquei pensando, bom, o que, que eu vou fazer? O que, que eu gosto? E eu adorava carro. E eu queria montar uma oficina para fazer manutenção de carro. E eu também Meu Deus! eu gostava muito de matemática. Eu acho que essa coisa do carro é muita influência do meu pai, né? E aí eu queria ver como é que funcionava e que curso se encaixava nisso. E eu fui procurar. Gostei muito da eletrônica, né? Mas eu não conseguia ver as coisas. Eu sempre fui muito concreta. E aí a mecânica me deu o que eu queria. Eu podia fazer aquilo que eu gostava, que era mexer com carros, e também podia mexer com matemática, porque a gente tinha quase 4 anos de matemática. Então eu fiquei encantada, né? E assim eu fiz. Ainda hoje eu sou encantada pela mecânica. É uma área rica. Olha, nós estamos há mais de 2 séculos, né? A Revolução Industrial foi em 1910, por aí. E a mecânica ela continua a fonte geradora de receita, de renda, de inovação, de melhoria, junto com outras, é lógico, mas ela é muito rica, né, ainda hoje. E assim eu entrei na engenharia mecânica, né? E aí eu comecei a ter algumas questões que eu precisava lidar, porque minha sala, quando eu passei, tinham 4 meninas. Eram 40, tinham 4 meninas, então a situação era muito séria, né? Porque naquela época, apesar de ter sido. Eu estou falando de 80, não faz muito tempo, em termos de história, mas faz muito tempo em termos de tempo. As mulheres ainda eram uma coisa de lado, e era mesmo. Tanto era que eu tive um professor no início do curso, que chamava, eu não sei como é o nome dele, mas ele era um ex-sargento ou coronel da Força Aérea, ele dava estatística. Eu adorava a aula dele. Mas teve uma vez, logo no início do curso, que ele chegou na sala e disse assim, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. E olhou para as meninas que estavam assistindo a aula. Eu olhei para ele e falei, não está falando comigo, né? Mas ele disse para a sala toda que lugar de mulher era no tanque e em casa. Nossa, eu fiquei tão revoltada. E todo mundo tinha medo desse professor, porque ele era muito bravo. E eu lembro que eu falei para ele assim, professor, o meu lugar é aqui, porque eu escolhi fazer o curso. E eu vou terminar o curso, e vou ser engenheira, e o senhor vai ver que o que o senhor está dizendo é mentira. E se eu fosse o senhor, eu não abria mais a boca para dizer um negócio desse. Porque se o senhor disser, eu vou denunciar o senhor. E eu lembro que eu falei, bom, agora, daqui para frente, Esse homem vai me perseguir, né? eu vou ter que estudar 3 vezes mais, porque ele vai me perseguir com certeza. Essa foi a primeira batalha, né? E aí, quando eu comecei a conviver com meus colegas, né, tinha sempre aquele cuidado, né? Apesar de dizer a mulher pode estar onde quiser, naquela época era muito complicado, porque não se falava da questão do assédio, e era normal, né, em local que tivessem homens, que se falasse da mulher de forma pejorativa. Então, eu tinha um cuidado enorme. Muito bem, aí chegou a época dos estágios. No segundo semestre, eu me desesperei. Eu falei, como que eu vou trabalhar com carro, gente? Eu não sei nem como é que mexe, não sei como é um carro, não sei mexer em oficina, sei nada. Aí eu lembro que eu fui na escola técnica. No Ceará só tinha uma escola técnica, coisa que aqui eu fico encantada. Você tem 200 e tantas ETECs. Lá em Fortaleza tinha uma escola técnica. Todo mundo queria. E olhe lá. E eu fui na escola técnica e pedi para o coordenador me deixar
trabalhar de graça, passando por todas as oficinas da escola técnica. E ele me deixou. Mas antes dele me deixar, ele me fez um teste. Tinha um depósito daqueles galões de 50 litros, eu acho que é 50 litros, daquele de óleo, que eu nem sei quanto tem. E estava cheio. Ele disse assim, você vai lá e limpa o almoxerifado. E ficou na parte de cima do mezanino, olhando o que eu ia fazer e se eu ia conseguir fazer. Eu falei, mas essa é boa. Se ele está dizendo que é para fazer, nós vamos fazer. E eu botei 10 galões para fora, limpei, botei os 10 galões para dentro. É lógico que eu empurrei, né? Porque eu não tinha força, eu ainda não tenho força. E a partir disso, eu ganhei o respeito deles. Então, eu passei a trabalhar nos departamentos e eu fazia, passei por todos, né? Eu desmontei motor de ônibus, fiz manutenção de trator, fiz manutenção de ar-condicionado. Nossa, eu me deliciava com aquilo. Chegava em casa com a mão toda suja. Aí um dos mecânicos me disse, não, isso não é coisa para se fazer como mecânico. Tem cerinha para a gente limpar. E aí ele foi me ensinando que era possível trabalhar com a área sem estar imundo, né? Muito bem, eu fui atrás de estágio mesmo. E aí o estágio remunerado, eu já estava no 3º ano. E aí veio outra surpresa. Eu era uma aluna muito aplicada, sempre fui muito CDF, eu perdi uma disciplina só na faculdade, né? Eu tinha um propósito que eu queria ser independente. E aí, cheguei, né, feliz da vida, para fazer o estágio com minhas notas boas e tudo. O cara olhava para mim e dizia assim, não foi uma, nem duas, nem três, foram diversas. Então, você não pode, porque você é mulher. Eu falei, ué, mas vocês estão contratando peão para carregar caixa ou uma pessoa que é engenheira para trabalhar no planejamento? Nossa, eu briguei. Cada vez que eu ia para uma entrevista de estágio, eu já sabia que eu ia voltar muito receosa e com raiva, porque eu ia ter que brigar com o entrevistador. E assim foi, né? A última entrevista que eu quase matei a criatura foi a que me contratou e foi a Del Rio, né? Eu trabalhei na Del Rio durante 3 anos e essa entrevistadora, que era mulher, disse para ela, você não tem vergonha, não, de estar dizendo isso, o senhor para uma mulher? Quer dizer, você é mulher, sabe o que a gente passa, e a senhora está dizendo um negócio desse? E aí ela me chamou para uma entrevista depois dessa confusão, para conversar com um diretor que estava chegando, novo, de São Paulo. E esse homem, assim, era maravilhoso. E foi muito boa a entrevista com ele, eu fui contratada. E eu lembro que eu fui contratada como funcionária antes de me formar. E eu me descobri, né, na área de produção. Eu falei, sabe de uma? Em vez de eu estar carregando peso e me sujando, eu acho que eu vou mandar nesses caras. Eu vou ficar na área de produção que eu gostei mais. E aí eu fui descobrir a área de produção, que é uma sub-área da área da mecânica, que hoje já é uma área absoluta, né? E que era uma coisa fantástica. Me apaixonei pela área da mecânica, da produção, né? E a partir daí eu fui aprendendo um pouco mais. Só que o tempo foi passando, eu saí dessa empresa, né, que eu estava, e passei num concurso na faculdade onde eu me formei. E aí eu me realizei, porque eu descobri que aquela brincadeira lá de trás, onde eu brincava de boneca dando aula, era, na verdade, a coisa que me deixava mais encantada. E aí eu passei a trabalhar com a indústria de forma paralela e passei a dar aula desde 90, eu dou aula, né, na área de produção, em disciplinas da área de produção. Só que com 4 anos que eu estava dando aula, aí bateu aquela coisa, você não sabe de nada, filha. Como é que você vai enfrentar, né, uma sala de aula e responder questões se você não sabe de nada?
E aí eu falei, e aí, daqui para frente o que tem? E eu nunca fui orientada, né, pelos meus professores. Naquela época não era uma coisa que se falava muito em Fortaleza, que era o mestrado e o doutorado. Não sabia nada. Fazia 4 anos que eu era professora. E aí, eu conversando com alunos da Universidade Federal, eu descobri esse bendito desse mestrado, que o povo tinha doutorado. Então, eu vou fazer, vou ficar supra-sumo, né? Tô sabendo de tudo. E aí eu decidi ir para São Carlos fazer o mestrado. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo, nem onde eu estava me metendo. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, tem um monte de coisa para eu aprender aqui, né? Tem um universo que eu nunca vi, que eu não conheço. E aí eu me descobri na pesquisa, né? Capacidade de descobrir novas coisas, de que o limite do nosso conhecimento não está aqui, está além. Foi junto com a internet que isso aconteceu. Eu fui para o mestrado em 90 e poucos, né? E aí eu fiquei encantada. Mas quando chegou perto do fim do mestrado, eu falei assim, e agora? Vamos dizer assim, você não vinha para cá para ser supra-sumo? E eu não sabia de nada. E eu falei, misericórdia, e agora? Vou passar vergonha, porque eu não sei de nada. E aí veio a história do doutorado. Falei, vou fazer o doutorado, porque aí eu aprendo mais, né? E eu lembro que eu conversei com o meu orientador, que era muito grosso, assim, todo mundo tinha medo dele, e eu falei assim, como é ser doutora? Como é que a pessoa vira uma doutora? Aí ele olhou para mim e disse assim, é um processo que não termina com a sua entrega da tese, mas é aquilo que você vai juntando a partir disso. Eu não entendi nada do que ele falou, mas eu entendi ao longo desse processo, né? Que eu participei de comissões do MEC, eu participei, que na época era a CAPES para avaliação dos cursos, eu era representante dos alunos na comissão de pós-graduação, eu briguei com o professor da USP, né? Eu participei de atividades lá dentro, e aí eu fui vendo que tinham outras coisas que me levariam a me formar. E aí eu fiquei encantada por aquilo. E eu queria continuar fazendo aquilo junto com meus alunos, com mais autonomia do que eu tinha quando estava na graduação. E assim, eu terminei o doutorado e disse para mim, eu não sei de nada, o que eu vou fazer agora? Então, desde então, eu tenho estudado para ir acumulando um pouco de conhecimento, né? Porque ele é muito vasto e que bom que é, porque faz com que a Que bom. gente tenha essa vontade, né? De ir atrás, de lutar, de aprender mais, né? A convivência com os alunos é uma coisa muito rica também, né? Eles É trazem a verdade. experiência, a vivência deles da empresa. Às vezes, o não conhecimento também é um aprendizado, né? E desde então eu aprendo. É isso. Então, por isso que eu não sinto quando me diz assim, nossa, a doutora Ana. Eu falei, onde está ela? Onde está essa pessoa? Sou eu, tá falando de mim, né? Ana, diante dessa sua humildade, né, de reconhecimento, né, essa coisa assim, é bem isso, né? Só sei que nada sei. A gente sempre ouve falando isso, mas cada vez que a gente vai estudar alguma coisa, que a gente se dedica, a gente chega à conclusão que é isso mesmo, né? Isso. Às vezes a pessoa vem te elogia por um trabalho que você realiza, fala, nossa, como você é incrível fazendo isso, não sei o que. Você fala assim, meu Deus, e eu deixei de fazer isso, eu queria ter feito isso. E eu imagino que deve ser a mesma coisa diante de um estudo acadêmico, né? Sim. E eu queria ir mais um pouquinho ainda dentro disso, porque eu acredito que essa prática que você está dizendo tem tudo a ver com a expectativa que a gente tinha para conversar nessa live. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas o que é essa coisa da engenharia de produção, como que ela se aplica nos dias de hoje na indústria, e como é que estão as mulheres nesse caminho. Eu queria, outro dia eu fui fazer uma palestra e eu queria dizer por que que a gente, por que que eu recebi essa resposta, né, do cara quando eu era
mais nova, por que eu não podia ser uma engenheira, né? Eu descobri recentemente. O governo tinha a engenharia dentro das Forças Armadas, né? E todo o processo das Forças Armadas lidava com coisas pesadas, né? Quer dizer, a guerra fazia com que você levasse as coisas de um lugar para o outro e tinha que ter estrutura física para você estar lidando com a guerra. Então, vem daí a ideia de que a mulher não pode estar na engenharia, porque a engenharia, naquela época, e depois da guerra, isso passou para as empresas, né? Veio junto com a ideia da administração e das mudanças que ocorreram dentro da indústria, de que mulher não tinha condições, porque ela não tinha força para carregar um carro, que os carros eram pesados, tanque de guerra, era caminhão. Então, vem daí, né, a ideia. Eu falei, bom, mas essa época já passou faz tempo, né? Década de 50 e 60, já faz muito tempo que está longe. E aí a gente fica se perguntando por que a cabeça, né, de algumas pessoas se mantém nisso. Porque o que é o processo de engenheirar? E aí eu queria colocar engenheirar de uma maneira mais ampla, né? Tanto tecnólogos quanto engenheiros. É a capacidade de criar. Então, o engenheiro ou aquela pessoa que engenheira, né? Pode ser um tecnólogo ou um engenheiro, é aquela pessoa que administra os processos, que cria ideias, que faz com que os recursos sejam usados da melhor maneira possível. Bom, então, dessa forma, significa que eu tenho uma limitação de qualificação, né? Então, se eu estou qualificada, não tem sentido você dizer que mulher não pode fazer isso ou aquilo, né? Então, na engenharia mecânica ou na engenharia de produção, ou elétrica ou química, ou qualquer uma delas, a função é desenvolver uma forma melhor de gerar e utilizar os recursos, né? Dessa forma, não tem sentido, se nós somos 52% da população brasileira, a mulher não participar da engenharia. Como é que as mulheres tomam conta das casas e são elas as maiores geradoras de economia e renda e são responsáveis pela maior parte da decisão, 80% da decisão de compra vem das mulheres. São elas que decidem comprar a casa, o carro e assim por diante. Então, como é que elas não têm capacidade de gerenciar empresas? Com isso, a gente está perdendo muito, né? Porque essa capacidade ela está sendo colocada de lado a partir desse conceito de que isso não é coisa para a mulher. E a gente está deixando de ganhar dinheiro, né? Porque a partir do momento em que eu me comprometo a tornar iguais, né? Equânime, né? Que eles dizem. Isso. O papel da mulher e o papel do homem, eu estou deixando, por exemplo, de inovar. Porque o que traz a inovação e a criatividade é a diversidade. Eu estou colocando as mulheres, mas a gente pode falar dos povos indígenas, dos negros, dos gays, dos lésbicas. Eu não sei dizer aquela legendinha toda, né? É que cada vez aumenta, né? LGBT, não sei o quê. Então, se eu não conheço o lugar do outro, como é que eu posso propor, por exemplo, uma casa moderna e sustentável? Como é que eu vou trabalhar com economia verde? Se eu tenho uma percepção única, né? Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, com um tipo de carro diferente, elétrico, né? Se eu não tenho essa diversidade, as pessoas percebem diferente. Então, o papel da mulher é muito importante quando a gente pensa em termos de engenharia, porque mudou a forma de você criar novos produtos, atuar no mercado, competir, né? E quando eu não tenho essa participação, eu estou limitando a minha empresa de crescer. Eu estou falando da indústria. Aí você diz assim, mas eu tenho um serviço que corresponde a 75% do PIB. É a mesma coisa, né? As mulheres,
elas conseguem trabalhar de uma maneira... não é que os homens são ruins, eles não são ruins. Eles precisam de uma outra visão para que a empresa possa se desenvolver melhor. Pensa bem, você tem uma loja. Se for um homem, o que ele se preocupa? Com o que ele tem que oferecer. Acontece que para eu oferecer o produto, eu tenho que ter o visual. Quem cuida, quem percebe e que se sensibiliza, né, com o visual? As mulheres. Os homens agora estão começando a trabalhar com isso, né? Então, como é que eu vou mudar a estrutura da minha loja, me preocupar com a realidade que está lá, né? Então, acho que o papel da mulher dentro da área técnica é extremamente importante, porque ela traz junto a diversidade os conhecimentos de uma outra área, né? E eu acho que perde muito a empresa que não trabalha para resolver esse problema. Ainda tem uma outra coisa, que as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a número 5 fala sobre a igualdade de gênero. E o que são esses objetivos? São contratos feitos por países que trazem para dentro deles os estados, os municípios, as indústrias. E por que foi estabelecido esses objetivos? Porque ou a gente pensa neles, ou nós vamos ter problema de renda, né? A gente tem problema no meio ambiente, a gente tem o problema da desigualdade. É um problema sério e evita, por exemplo, que a gente entre nos países mais ricos. Por quê? Porque algumas variáveis estão ligadas à mulher, né? Se a gente tem uma mulher na liderança, a mulher sabe que tem filho, tem as preocupações dos filhos, tem as preocupações de atuar, mudança de hormônio, de emoções que o homem não tem, né? Então, se eu trabalho junto, eu consigo perceber essas coisas e eu consigo perceber também o que os meus clientes percebem, né? Então, é uma questão de sobrevivência, na verdade, né? Se as mulheres não entram... E aí, por que eu tenho medo de entrar? Porque eu tenho medo de enfrentar esse ambiente hostil que os homens causam. Então, os homens também são um parceiro importantíssimo, né, nesse processo todo, que é entender que as mulheres são parte, como você disse, você é parceira, é do lado, está trabalhando junto, não está trabalhando contra, nem acima, nem abaixo. Ele é alguém que pode ajudar as mulheres a entrar nesse mercado de uma forma mais suave, né? Evitando assim que se tenha essas conversinhas bobas, essas situações constrangedoras que a gente tem dentro das empresas e das fábricas, né? Eu acho que, eu não sei se eu consegui passar por tudo, Sim. né? Sim. E eu vou aproveitar essa sua fala e te perguntar o seu olhar, como que você olha para a gente? Você mora no ABC, mas você tem uma forte atuação aqui na Zona Leste. Você tem, até pelas suas passagens pela direção da FATEC da Zona Leste, pela FATEC a Miguel Reale, que é aqui a de Itaquera. Como você vê as possibilidades de ação das mulheres aqui nessa região, nesse momento? Nossa, sensacionais! A Zona Leste tem uma coisa que eu não vejo em nenhuma região. Todo mundo é muito articulado. E as mulheres, elas estão presentes na geração de 80% das rendas. As mulheres na Zona Leste, elas são empreendedoras, elas são guerreiras, elas brigam pelas coisas. É impressionante. É difícil você ver um grupo que está na Zona Leste que não tem articulação, coisa que você não vê em outros lugares. Né? Você tem negras com movimentos muito interessantes, de costureiras, aproveitamento de apoio maior da público, né? É, eu acho que precisa se concentrar mais, né?
essas forças, não deixar que isso pare. Eu acho que as escolas que estão na região precisam dar apoio, né? A gente tem hoje a Unifesp abrindo unidade, a gente tem a FATEC, a gente tem a USP Leste, vai abrir o Instituto Federal. Então, a gente tem hoje, na região leste, instituições muito fortes e que podem apoiar nesse processo. A gente pode trabalhar na geração de renda, no treinamento dessas pessoas para que elas possam gerar renda. E aí eu coloco as duas coisas, né? Tanto homens como mulheres, porque os grandes problemas que a gente tem no estado de São Paulo vêm causados pela Zona Leste. Afinal de contas, a Zona Leste é 1/4 da população da grande São Paulo. Então, se eu resolvo, né, deixar as pessoas na região, é lógico que a gente não vai ter problema com o metrô, a gente vai ter problema com o trânsito, a gente vai reduzir muito as questões de segurança, a gente vai ter as pessoas muito mais próximas de casa e com isso é muito mais fácil você conseguir ter lazer e acompanhar melhor, né, as crianças, né? Mas eu acho que precisa ter um trabalho muito forte com os homens, né? A gente tem uma quantidade de feminicídio muito alto. Isso indica o quê? Que os homens são machistas, que os homens não veem as mulheres com bons olhos, a não ser como objeto de uso. E aí eu acho que essas instituições, as escolas públicas, as ETECs têm um papel fundamental nesse trabalho, né? Porque é a partir da educação que a gente muda uma cultura. Não tem como mudar de outro jeito. Você não impõe mudança de cultura, né? Então, eu acho que esse envolvimento com as lideranças, com os movimentos e as instituições públicas, inclusive os governos locais, esse tem que ser prioridade e tem que ser meta, né? Não tem como fazer de outro jeito. Então, a gente não vai crescer, a gente vai continuar do mesmo jeito, né? Então, acho que é fundamental essa relação entre poder público, instituições de ensino, nos vários níveis. Eu não acho que a gente começa no ensino superior, eu acho que a gente começa lá no ensino básico, né? Com as crianças, com o ensino médio, aí, né? E aí, quando chega no ensino superior, isso já está mais consolidado. E leva um tempo, né? Até que isso se modifique. Mas eu acho que é por aí. É lógico que é uma visão parcial, né, de alguém que está vendo de um lado, né? Ana, inclusive, eu queria que você falasse um pouco das suas participações nesses movimentos aqui da região, você falasse um pouco para as pessoas do que você tem visto que está acontecendo. Você citou alguns aí, mas eu gostaria de falar que você falasse um pouquinho sobre esses projetos dos quais você esteja mais próxima. Eu vou começar pela APA do Carmo, que eu sou apaixonada por aquele lugar. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a região do Parque do Carmo, ele é maior do que o Ibirapuera, né? Nós temos uma diversidade enorme lá. E lá nós temos uma área preservada que chama Fazenda do Carmo, onde a gente tem a primeira sede sustentável. Ela é toda sustentável, né? E tem uma pessoa que administra lá, que é a Ellen. Ela é sensacional. Eu sou apaixonada pela Ellen. E ela tem Depois eu vou querer esses contatinhos aí para trazer essas pessoas para falar para a gente. E aí, eu estou no conselho, né, do parque, da APA do Carmo. E lá tem sido feito um trabalho para mostrar para as escolas e para as comunidades que estão ao redor do parque, né, que é grande, tem não sei quantas comunidades, como gerar renda com o que a gente tem da natureza. E isso tem sido muito legal. Isso está sendo gestado já há algum tempo. O curso de monitores vai sair. E a gente está pensando em outras coisas, como, por exemplo,
trabalhar nas escolas com a questão do resíduo, com a questão dos animais, né? Que é uma coisa assim fundamental para a região, né? E com isso ajudar a gerar renda. Então, se eu tenho, por exemplo, condições de fazer uma visita ecológica na região, eu posso ter, por exemplo, lembrancinhas da preguiça. A preguiça é linda. E a gente tem no Parque do Carmo, lá na APA tem. A gente tem passarinhos de as mais diversas espécies. A gente tem abelhas que podem ser polinizadas e ajudar as crianças a entender como é que funciona, né? Só um instantinho. A gente tem uma série de coisas. Então, isso pode gerar renda para essas pessoas, né? Então, essa é uma das coisas que tem me empolgado nesses 2 últimos anos, né? Eu estou no conselho desde 2019. Eu fui para o MEC, quando eu voltei, eu assumi um pouco melhor, né? 2018, na verdade. Quando eu voltei do MEC, eu consegui me envolver mais, né? Porque eu estava mais tranquila, conseguia trabalhar e tem sido um dos meus os meus desafios que me animam. A outra coisa é Itaquera. Gente, Itaquera e Arthur Alvim mudaram nesses últimos anos. Desde a Copa. Podem dizer o que quiser, mas mudou. Só que nós precisamos crescer para receber essa modernidade que está chegando, né? Então, eu acho que esses movimentos eles são importantes. Então, tem Unidos por Arthur Alvim, que eu tenho acompanhado um pouco vocês. Tem Unidos de Itaquera, que a gente está tentando organizar e tem o apoio do Sebrae, de alguns comerciantes, da CDL. A gente precisa mudar a cabeça de quem está gerando renda na região, para que a gente possa gerar mais renda, mas precisa ter conhecimento. Não adianta dizer assim, eu estou aqui há 1000 anos, é desse jeito mesmo. Não adianta. Não. Agora, a pandemia foi uma coisa ruim e dolorosa, está sendo, né? Mas, por outro lado, ela mostrou, ou você se adapta, ou você conhece as novas tecnologias, ou você aplica isso, ou você vai ter problema. Porque você está competindo de uma maneira muito, né, grande. E isso é o que vai acontecer com os comerciantes da região. A gente tem que criar outros. A gente tem que criar áreas de serviços que prestem serviços para a região. Tem prédios. A Coab é uma fonte de geração de renda enorme. A gente está com prédios de alto luxo ou médio luxo na região subindo. Só na região ali da Avenida Itaquera tem, só o que eu vi, né? Perto do Parque do Carmo, acho que são 8 torres, vão abrir mais 2, um pouco para trás. Fora o que foi criado no centro de Itaquera e alguns eventos imobiliários. Por que as construtoras estão indo para a Zona Leste? Porque é uma fonte de renda. É um local que tem como crescer. Então, se esses empresários grandes estão vendo isso, por que os locais não podem, né? Eu também participei quando eu era da Zona Leste e, assim, eu sou encantada com eles, mas eu nunca consegui mais ir às reuniões. São os catadores. Eles têm uma reunião no Sesc de Itaquera, uma vez por mês. Houve algumas mudanças, né? Mas são importantíssimos. Uma outra coisa que eu acho que eu não estou participando, mas eu tenho acompanhado de longe, são as hortas comunitárias. A gente tem espaço nos linhões para gerar comida boa e de baixo custo, para que a gente alimente as pessoas de uma forma melhor e gera renda. Então, eu posso usar tecnologias, né, para melhorar o desempenho. Lá vem os engenheiros de novo, né? Engenheirar, né? Eu tô numa horta comunitária. Como é que eu faço para essa horta gerar mais dinheiro? É lógico, eu vou ver o que eu posso automatizar, o que eu não posso, como é que eu posso gerar renda com isso. E a Zona Leste tem uma área de linhão extremamente grande. Linhão é aquelas transportadoras de energia das grandes consumidoras, né, das grandes distribuidoras, que não pode ter nada embaixo. Ali na região do Parque do Carmo tem vários. E aí vai longe, né?
Ué, tem um monte de gente desempregada e a gente precisa gerar renda. Outra coisa, por que eu tenho que ter uma escola enorme com um monte de grama? Ué, grama é para cabra, cabrito. Espaço é para gerar produto. Então, por que não usar as escolas, ensinar as crianças a plantar, a colher, a levar para casa? Eu não estou falando isso porque eu sou legal, não é que eu copio tudo. A gente tem o Eldorado, que é um dos shoppings mais antigos de São Paulo, e ele tem uma horta comunitária no teto dele fantástica. E os funcionários, eles levam, usam na praça de alimentação do shopping o que se planta lá. Por que pode plantar no teto do Eldorado e nos Leões não dá? Se a gente precisa gerar renda, né? Então, assim, esse é sonho, né? Eu participei do Consegue, tanto de Arthur Alvim quanto de Itaquera. Foi um aprendizado enorme, né? Ver a dedicação daquelas pessoas e manter o bairro ok, de cobrar a comunidade. Aquilo é uma coisa para se aprender muito, né? E os próprios líderes terem que aprender a ser cobrado. Isso é uma coisa que não se aprende em qualquer lugar, né? E eu acho e sinto falta da participação da comunidade dentro desses conselhos. Isso tem força, isso tem poder, né? E eu acho que são situações e locais que a gente tem que ter pessoas da área de educação, a gente tem que ter comerciantes, a gente tem que ter a mãe de família, a professora, né? Porque ela está ali na região, né? É ela que vai brigar pelo bairro, não é o governo. O governo não é entidade, não. O governo é uma parte desse processo de desenvolvimento, né? Então, acho que é isso. A princípio, agora eu estou esqueci. Eu estou no Comitê de Mulheres da Abrava. A Abrava é uma associação brasileira de todos os fabricantes e prestadores de serviço da área de refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Eu conheci a Abrava na FATEC e nessas idas para a feira eles dando palestra e tudo, eu comecei a perguntar por que é que eles não tinham um espaço para as mulheres. Porque existia uma necessidade dentro das empresas, tinham técnicas lá dentro que trabalhavam e não tinha espaço. E aí nós fomos felizes que em 2018 eles abriram espaço para a gente, né? Em 2019 isso foi conversado, né? E aí em 2020 a gente conseguiu implantar o comitê, estamos em processo, né? Faz um ano, e a gente está percebendo que é um movimento ainda, né? Aprende, erra, leva bombada e tudo, mas está sendo um aprendizado muito bom para as empresas, que talvez a gente pudesse trazer isso para uma situação melhor, né? Junto do bairro, já que a gente tem um papel tão importante na região, né? Eu acho que é isso. Tem muita coisa que eu sonho, né? Que eu não consigo. Não, mas são iniciativas, né, Ana? Eu penso que, tudo bem, é como eu costumo brincar com uma outra amiga minha, é bom ter iniciativa e é bom ter acabativa, né? Eu brinco com isso. Mas, no momento, a gente precisa se fortalecer nestas bases de iniciativa de união, porque são muitas pessoas pensando várias coisas, mas uma está no A, o outro está no B, outro está no canto C e o outro está no canto D do quadrado. E nós precisamos encontrar uma forma de fazer com que todos esses pontos do quadrado estejam ali no centro, unidos, cada um dentro das suas habilidades e qualificações, né? Mas todo mundo fazendo por um bem comum, porque é algo que beneficia a todo mundo. Não é algo unilateral, não é verdade? A gente, por exemplo, a discussão, né? Quando a Edina criou o grupo de WhatsApp, ela colocou Unidos de Arthur Alvim.
o primeiro nome que veio lá na hora para chamar os amigos e formar aquele grupo de WhatsApp. Com o tempo, a gente foi percebendo que as pessoas que começaram a nos acompanhar, sobretudo no perfil deste Instagram e etc e tal, não eram só pessoas de Arthur Alvim. Eram pessoas de toda parte. Nós temos pessoas que nos acompanham fielmente do Grajaú, da divisão com Diadema, entendeu? Tem gente que acompanha a gente que está em outro país, que manda ideia e etc e tal. Então nós não somos unidos nós somos unidos por. E quando a gente diz unidos por Arthur Alvim, não é a questão do bairro em si. O projeto é daqui, a ideia é daqui, mas é quem está na nossa circunvizinhança. São as pessoas que passam por aqui, são as pessoas que saem daqui e vão para um outro lugar, sendo que elas poderiam estar aqui economizando. São as ideias daqui que florescem para as pessoas que estão em outro lugar. Não é verdade? É. A Zona Leste é uma região muito empolgante, né? Porque ela é muito diversa. Eu tenho desde uma pessoa muito letrada, vamos dizer assim, até uma pessoa muito humilde que tem muito para falar. Uma das coisas que eu aprendi mais foi numa reunião de catadores, quando uma senhora, eu não sei o nome dela, mas ela é bem antiga nas cooperativas, ela tem uma cooperativa, e ela disse assim: você acha que esse pessoal sabe que cuidar do meio ambiente? Sabe nada, joga tudo lá de fora, joga dentro do carro e joga em qualquer lugar. E eu olhei para ela e falei, é verdade. Quer dizer, a experiência dela é muito rica. Então, a gente tem uma diversidade na Zona Leste extremamente rica, né? E a gente sabe aproveitar isso. Por quê? Porque às vezes a gente acha que então, né? A gente não está na Zona Sul, a gente não está na Zona Oeste, a gente não é valorizado, a gente não tem condições, né? A gente é pobre. Isso não existe, né? A força que tem na Zona Leste é uma coisa impressionante. É capaz de. Eu fico vendo a história do Corinthians e eu fico perplexa, né? E algumas pessoas estão na Zona Leste e se trouxe pessoas de outros lugares para a Zona Leste. Então, se eu tenho força com um time de futebol, por que eu não tenho para mudar minha vida, né? Para mudar as circunstâncias do meu bairro, para trazer a tecnologia? Por que não tem internet na Zona Leste? Tem que ter para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso. Por que não se aproveita, né, os potenciais que se tem? A gente tem 20 ETECs na região. Eu tinha uma escola técnica, aí tem 20. Por que eu vou gastar dinheiro com uma escola particular, gente? Eu tenho USP, Federal, FATEC, tem 3 FATEC na Zona Leste. Por que eu vou pagar faculdade particular? Eu tenho que aproveitar os potenciais que tem, né? E a partir daí usar isso para modificar a região onde eu estou, né? E eu acho que esse potencial é enorme, né? E a Zona Leste é privilegiada por isso, né? É uma coisa encantadora ver movimentos. Eu vejo o padre Rosalvino e o padre Ticão, senti muito, né, com a perda dele. Mas olha o que esses caras fizeram, eles não têm nada. Eles tinham a fé, eles tinham a vontade. E eles mudaram vidas, né? Tem muita gente que foi influenciada por eles, mudou a vida. Por que a gente não aproveita esses exemplos para fazer a mesma coisa na comunidade onde a gente está, né? Eu acho que são exemplos muito fortes. Existem outras lideranças que eu conheço, às vezes, de longe, não conheço assim muito de perto, né? Que eu sei que fazem esses movimentos, né? E que isso é extremamente importante. Então, quando você fala assim, Unidos de Arthur Alvim, mas que não é de Arthur Alvim, é verdade, não dá para ser só Arthur Alvim. Porque a gente, eu ficava vendo isso no Consegue, né? O Consegue de Arthur Alvim está ligado com a Prefeitura da Penha.
o de Itaquera com a subprefeitura de Itaquera. Gente, não tem diferença. O Corinthians dividido no meio, entendeu? Então, na verdade, a gente acaba influenciando uma área na outra, né? E é verdade. Sim. Existe a Temos necessidade que ter de... elo de corrente, né? Isso. Precisamos ter elos de uma corrente forte, que é isso que faz com que as coisas aconteçam, né? Ana, o papo, quando ele é bom, ele passa rápido, Ana. Quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Temos aí pouco mais de 5 minutos para conversar. E eu queria saber se a Edina está a postos, porque ela tem uma coisa para mostrar para você. É a primeira vez que nós vamos fazer isso online. Então, tomara que dê certo, entendeu? É aquela. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas a Edina só me avisa se ela já está a postos aí. Se ela tiver a postos, me coloca um positivo para eu chamá-la. E eu queria dizer assim para você, Ana, que você é uma pessoa que não dá para a gente fazer uma live só com você. A gente tem que fazer muitas outras lives com você para você ter assim, sempre essa fala tão encorajadora. Porque eu confesso a você que muitas vezes eu viro sou para a meio... Edina e falo assim, ah, Edina, olha, eu não sei o que eu estou fazendo Eu não aqui. tenho esse traquejo todo com a câmera, mas eu estou à disposição. Aí eu falo para a Edina, eu falo assim, Edina, o que eu estou fazendo metida nesse projeto? Porque ninguém quer nada com nada, que ninguém quer saber de nada, não sei o quê. Aí a Edina fala assim, não, precisamos animar. Olha o exemplo da Ana, sabe? Deu uma pausada, né? Você conseguiu ouvir? Não. Não. Então, eu estava dizendo que às vezes a gente fala assim, nossa, nós estamos tentando isso, não estamos conseguindo, né? E olha ela aí, ó. Oi, Edina! Essa é a nossa semana das mudanças. Tudo acontece. Olha que lindo! Ai, que bonito! Nossa, que lindo! Isso é para mostrar para Muito você que nós lindo! estamos esperando. Unidos por Arthur Alvim, estava esperando por você. Você, nossas convidadas, nós iniciamos ontem com a Major Ana, hoje com você, Nossa, mas a sua legal. foto não tem aqui, porque os Só fotos Ana, só as Anas protagonizando. estão fechadas. E eu não providenciei isso antes. Não tem. Não tem a foto da Ana. As lojas fecharam. Eu fui ontem lá para ver, mas não tinha. Mas é um prazer muito grande contar com a sua presença. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada por conta do seu trabalho, da sua dedicação, né? Então, nós agradecemos muito, muito, muito mesmo a sua colaboração. Você é uma parceira, uma das primeiras, que bota, que incentiva a gente e mais além do que a gente quer. Você é essa, tá bom? Eu só quero complementar uma coisa que você falou da mulher, né? Na verdade, que você ouviu Edina, que lugar de mulher. Uma pessoa muito envergonhada. Parou as duas agora. Eu não sou como vocês, que são desinibidas e entram Imagina, nas menina, lives assim, tranquilas. a Alcina é que sabe o curso para me colocar aqui. Então, Mas sabe, eu gostaria de... Eu gostaria só que o tempo também está curto e está acabando. Diante do que você falou, eu até conversei ontem com a Alcina sobre isso, né? Sobre a mulher também. A mulher, ela tem dois sonhos. É casar, casar-se e ser mãe.
Não importa Existem por outros. quanto tempo, quantos filhos, não importa. Essa sensação a mulher quer ter. Agora, a gente tem que ver um outro lado também, porque nesse casamento, que é o sonho da gente, de nós mulheres, pode não dar certo. E nesse caminho já tem filho. O que acontece? Quem sofre mais é os filhos. Eu falo por conhecimento, por vivência. Por vivência. O que acontece? O marido não quer se separar, ele começa a fazer chantagem com a mulher, usando os filhos, ou um ou dois, seja quanto for, mas é filho. É pedaço da gente. Ninguém ama mais filho do que mãe. Ninguém quer separar dos filhos. Isso também é um crime. Isso também é um crime. Eu passei na justiça, sei lá, 10 anos pela guarda do meu filho. Só eu sei o que eu passei. 10 anos. Sabe? Isso também tem que ser dito. Eu tive voz de prisão, eu fugi, fui morar no mato, ele e meu filho pequeno, sabe? Tudo para fugir disso. Então, isso também tem que ser dito. Às vezes a mulher fica com o marido, por quê? Porque o marido está ameaçando, eu tiro o filho, eu te faço isso, eu te faço aquilo. E a mulher que tem coragem, olha o resultado aí, que todos os dias tem uma mulher morta pelo marido, namorado ou qualquer um. Sabe, a gente tem que falar mais disso. Às vezes a gente fala, a mulher não separou porque ela não quer ir trabalhar, ou porque por conta de uma situação financeira. Não, às vezes é por amor a ela, o filho. Se não fizer comigo, vai fazer com meu filho. E pior é que não faz com ela, faz com o filho, para ela ficar viva lembrando disso. Eu acho que essa questão. Deu uma pausada. Acho que foi com a Ana. É, você pode repetir, Ana, porque pausou você. Nós ouvimos até você falando esta questão, aí não ouvimos mais. Essa, essa questão dos sonhos da mulher é uma coisa muito interessante, mas eu acho que a gente não pode comprometer a vida da gente por causa dos outros, né? Eles fazem parte também, mas eles não podem ser donos, né? Os filhos não são donos dos pais, as mães não são donas dos filhos, e os maridos também não são donos das mulheres. Então, os sonhos, às vezes, eles são complementares. E, às vezes, as mulheres têm medo, né, de enfrentar esses desafios que vêm pela frente, porque é pesado, né? Muito pesado. Ou às vezes também as mulheres não saem em defesa, ou por medo, ou por vergonha, ou por lembrar o que passou, né? Fica muito difícil. Então, esse é um assunto que eu vejo falar do racismo, disso, daquilo, mas esse assunto, que eu não sei nem o nome que vai dar, essa pressão psicológica que o homem faz em cima da mulher, usando o filho, isso pouco se fala, muito pouco se fala. Mas eu acho que isso é um crime, sim. Isso é um crime, sim. Sim. A vida da mulher ela é muito importante para ser deixada num lugar só, né? Existem os sonhos pessoais e existem os sonhos de fazer partilhado, né? Eu acho que isso precisa ser trabalhado e não é com as grandes, são com as pequenas, lá na escola, né? Isso é outra coisa que eu acho que precisa ser trabalhado na educação básica, né? Por que a menina tem que brincar de boneca? Por que ela não pode brincar de carrinho? Eu adorava brincar na areia. Eu nunca gostei de boneca, né?
Nossa, Ana, você falou um negócio fantástico, porque agora, assim, finalizando, eu tive essa experiência. Eu vi um carrinho que tinha os tons dessas bexigas que estão atrás da Edina, e eu queria comprar para uma sobrinha minha do coração, lá de Santa Catarina. Pois você acredita que a vendedora, não era o vendedor, ela não queria, ela virou para mim e falou assim: "Ah, mas eu só tenho esse carrinho que é rosa e meio lilás". Eu falei assim: "Não tem importância, eu vou levar". Ela falou assim: "Ah, mas não é ruim dar um carrinho dessa cor pro menino?". Eu falei assim: "Mas não é para menino. Eu vou dar esse carrinho para uma menina". Ela: "Não, para menina eu tenho boneca, eu tenho fogãozinho, eu tenho blá blá, ursinho, não sei o quê". Eu virei para ela e falei assim: "Eu não quero boneca, ursinho, cozinha, panelinha. Eu quero dar para minha sobrinha um carrinho, e é aquele ali, ó, que eu escolhi". Ela: "Mas é estranho". Ela falou assim: "Mas não vai ser estranho? Será que a mãe dela não vai ficar chateada de você dar um carrinho para ela?". Falei: "Minha senhora, a senhora pode ou não me vender o carrinho, que é o carrinho que eu quero?". Então, eu passei por essa experiência, né? Então, são coisas que as mulheres realmente vivem, né, no seu dia a dia. São Eu adoro, vários aspectos. eu adoro bichinhos de pelúcia, né? Mas eu adoro carro. Eu tenho aviõezinhos, né? Eu brincava de areia, subia em cima de árvore, né? Nunca fui muito audaz, porque eu sempre fui muito gordinha. Mas por que não pode? Se ela não quiser, ela larga lá e não usa. Eu usava minhas bonecas para dar aula, né? Não era para brincar de casinha. E tem muitas meninas que querem brincar de outras coisas. Por que, que não pode? Então, eu acho que esse trabalho, né, ele é do básico. Olha, meninas, nós precisamos realmente dar as mãos nessa vasta corrente, porque é um assunto que rende, e olha, não vai faltar oportunidade, espero em Deus, para que estejamos juntas As nessa próprias, mesma batalha. as próprias mães têm que trabalhar nisso nos filhos, né? Exatamente. Acaba sendo mais um papel também para a mulher pensar nisso, né? É isso, Essa. então, minhas queridas. Eu Muito quero obrigada agradecer pela mais uma vez. participação. Ana, muito obrigada pela participação. Obrigada, Alcina, pelo espaço. Saiu-se muito bem no teste. Muito obrigada. É, Muito foi obrigada a muito bom. todos que estão aqui nesse momento, depois que mais tarde muita gente vai assistir também. Então, eu agradeço a parceria, eu agradeço os nossos seguidores que nos incentiva a prosseguir com esse trabalho, tá Muito bom? obrigada pelo convite. Beijo. Fiquei muito honrada. Ana, esse aqui foi a etapa um, tá? Depois nós queremos um da conselheira da Brava. E aí vai indo. Aí a gente quer saber sobre a APA. E aí cada vez a gente conta uma história. Porque felizmente a sua projeção de vida ela é tão diversificada que nos possibilita estar com você muitas vezes. Temos os bichinhos para falar dos bichinhos, como anda a vida dos bichinhos na região, as questões de adoção desses bichinhos. Nós temos muitos assuntos para discorrer no decorrer Isso! desse ano de 2021. Temos os Não é bichinhos, a verdade? nossa região, é uma região com problema. A gente tem uma série de problemas na região e os animais são um deles, né? E se a gente tem sensibilidade e olhar para todos esses problemas, por que é que a gente não pode ser um elo de uma corrente que seja desafiante à solução desses problemas, né? Então, nós Sabe do que essa Projeto questão, Unido, essa questão dos animais é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que ninguém presta atenção, mas é um dos objetivos e que está assinado contrato por isso.
e a gente não se compromete, nem como pessoa, nem como Estado, nem como escola, né? As escolas ignoram esse problema, né? É um problema ambiental que precisa ser trabalhado com as crianças. Então, eu acho que tem muita coisa. Professor que abre a boca e diz: eu sou muito legal, gosto muito de animais, e bota um animal na rua, tem alguma coisa errada. Ele está ensinando o quê para essas crianças? Exatamente. Criança é observação, né, Ana? Sim. Criança é pelo exemplo que ela vê, né? O tempo inteiro. Então, mais um tema para a gente conversar dentro do nosso projeto. Então é isso, gente. Mas é um assunto sério. Recentemente a Edina comentou de um cachorro que estava na praça, não é, Edina? Sim. É muito recente. Recentemente tinha um cachorro numa praça aqui da região e estava sendo um transtorno, porque ia chover e não sabia para onde que ia levar o cachorro, enfim. Mais uma daquelas histórias tristes que a gente já conhece. Um local E a maltratado e depois jogado na rua, né? Foi maltratado, apanhou. Aí teve uma pressão de algumas pessoas aqui vizinhas, acharam o cachorro e doaram para outra pessoa. Então, é um trabalho até para se fazer dentro do nosso projeto, essa conscientização, porque agora, durante a pandemia, tem um monte de gente querendo gatinho, querendo cachorrinho de companhia, não sei o que, não sei o que lá. Só que essas pessoas elas têm que ter a responsabilidade, né, de saber que quando você tem um bichinho dentro da sua casa, são quase 20 anos que você fica com esse bichinho. E você tem que ter uma posse responsável por ele. De cuidados, porque não é só ter ele bonitinho, carinhosinho ali na hora que ele tá bonitinho com você. São quase 20 anos de cuidados que você tem de responsabilidade de tutoria sobre ele. Então, é uma das pautas que eu tenho para discutir com a gente aqui dentro da coordenação do projeto, para a gente falar. E certamente, Ana será uma das pessoas convidadas a participar desse olhar juntamente com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ana, muito obrigada a Edina, criadora e idealizadora desse projeto, por possibilitar a gente ter mais uma conversa, mais uma live dentro desse mês da mulher. Então, muito obrigada, menina. Obrigada. Um beijo. A Ana travou. Tô aqui. Então, um beijo para você e muito obrigada, Ana. Então, pode dizer que, a partir desse momento, nós vamos compartilhar, então, essa live lá na página do Unidos por Arthur Alvim, e ela fica lá nas publicações do IGTV, então é tranquilo. Assim, você pode indicar para as pessoas que não puderam ver, porque é uma live muito importante para as pessoas olharem as possibilidades que elas têm dentro de uma coletividade, tá bom? Um beijo, Ana, obrigada. Um beijo, Edina, obrigada.